boas! Maltinho do balé! Como é que é? Está tudo bem? Mais uma semana de notícias! Eu sou o Canoais. Eu sou o T-Mind e fui ver o Avengers primeiro que ele. Um e-recycler vai para a prisão porque vendeu CDs de restauro de Windows. Eric Longren é um dono de um negócio bem sucedido que recicla material eletrónico. Foi condenado a 15 meses de prisão federal por vender então os discos de restauro. Basicamente ele está a tentar vender conteúdo que se encontra de graça na internet. Ele simplesmente pega no software, mete-os no CD e vende-os por 25 cêntimos a pessoas que se sentem não à vontade para fazer esse serviço. E acredita em mim, existe muita gente hoje em dia, em 2018, que tem essa falta de confiança. A Microsoft está a acusá-lo de piratear software e a expor às pessoas que compram os PCs reciclados a malwares ou outros tipos de formas de cybercrime. Pelos vistos, a Microsoft convenceu o juiz que o software tem o mesmo valor económico que uma licença do Windows. O que está errado, visto que sem uma licença válida o software não funciona. E a próxima notícia é o Maradona está irritado com a Electronic Arts. Podemos considerar isto Maradona parte 2, visto que ele também foi atrás da Konami por causa do PES. Mas neste momento ele virou-se contra a Electronic Arts porque, como Maradona é um ex-jogador do Nápoles, ficou irritado ao verificar que no FIFA 18 a sua cara estava numa faixa com as letras dizer Amo la Juve. Basicamente é Amo a Juventus. Ele alega que há erros que não se podem cometer e mandou os seus advogados verificar a situação. Pronto, na minha opinião, ele está a ficar sem dinheiro e precisa de uns euros. E tu, Canoais, qual é a tua? A minha? Sabes o que é a minha? A minha ainda não ter visto o filme. E o risco de spoilers é gigantesco. Eu não sei se tens assim essa noção. Mas bem pessoal, vamos então iniciar as notícias da minha parte. E para quem não sabe, a Nintendo finalmente anunciou os seus planos completos para a nova E3. Ou seja, a E3 2018. E o que é que eles vão ter para esta E3? Basicamente, o torneio de Splatoon 2 e o torneio de Smash Brothers. O que não sabíamos ainda era quando é que era a sua Treehouse e também a sua vídeo apresentação. E eles já anunciaram, pessoal. E como é que isto vai acontecer? Vamos ter 2 dias de torneio de Splatoon 2. Logo seguida, ao final, ou seja, às finais do torneio, vai acontecer a sua vídeo apresentação, que será no dia 12 às 17 horas da tarde, de Portugal continental. De seguida irá iniciar então o Treehouse, onde eles vão mostrar os jogos que anunciaram na sua vídeo apresentação, e nos entretantos vai acontecer então o seu Smash Brothers Invitational. Eu acho que esta E3 promete muito, principalmente se eles revelarem finalmente o Pokémon, se eventualmente mostrarem também gameplay do novo Metroid, o que eu duvido muito, pessoal. Também estamos a falar do projeto da Retro, porque a Retro não mostra nada já há muito tempo, por isso existe mesmo muita coisa que a Nintendo poderá falar aqui e poderá realmente aumentar muito o hype dos fãs, principalmente com o novo Smash Brothers, que o roster de personagens novas nós ainda não sabemos, exceptuando, claro, as personagens do Splatoon. Bem pessoal, e não acabamos por aqui. Nintendo ainda teve uma apresentação aos acionistas, que acontece de 3 em 3 meses, ou seja, é trimestral. E nessa apresentação o que é que eles falaram? Basicamente falaram que a Switch está muito perto dos 18 milhões, o que poderá eventualmente ultrapassar a GameCube, ou seja, em menos de 2 anos, o que é impressionante, sem dúvida nenhuma. Também falaram do seu suporte à 3DS, que vai além de 2019, que é mind blown, ou seja, eles teriam um jogo para ser lançado em 2019, pelos vistos vão ter mais, ou seja, têm mais jogos em desenvolvimento para a 3DS, ou seja, estamos a falar de 2020. Será que vai ser o último ano da 3DS a receber jogos? Quem sabe? Eu só acho que é impressionante. E também falaram do seu suporte a mobile continuará forte, tendo anunciado o Dragalia Lost, que é um jogo feito em parceria com a maior empresa de jogos mobile do Japão, que é a Cygames. E também anunciaram que o Mario Kart Tour vai sair este ano fiscal, assim como outros títulos ainda não anunciados, pessoal. Bem, Thunder, visto que eu já apresentei esta minha parte de notícias, o que é que tu tens mais para nós? Bem, Canoais, claro que eu tenho notícias. Quem seria eu se não tivesse notícias? E a próxima notícia, pessoal, é que Phil Spencer sugere que Halo chegará ao PC. Visto que a Free for Free foi atrás do grupo El Diorito, por este desenvolver um conjunto
de assets piratas e criar um jogo legal do Halo pirata, levou que a comunidade da Halo no PC se revoltasse. Foi basicamente com a necessidade que esta comunidade tem de ressuscitar o Halo no PC, eles estão a fazer de tudo. E essa ação levou a um grande acknowledgement, um abrir de olhos por parte do Phil Spencer, que diz que a equipa está muito entusiasmada com a perspectiva da experiência Halo oficial no PC e que a comunidade é muito importante para eles. E logo estão a pensar no futuro. Vamos ver. Já estão a prometer o Halo no PC para aí o quê? 10 anos? E a minha próxima notícia, pessoal, é sobre o quê? Lootboxes. Quem seriam o T-Mind sem reclamar das lootboxes, não é? Contudo, hoje há boas notícias. A Bélgica declara que as lootboxes é gambling e logo são ilegais. A Bélgica e a Holanda, ambas, declaram então que as lootboxes são ilegais nos jogos do CSGO, Overwatch e FIFA 18. O Battlefront, entretanto, como retirou as lootboxes, não está dentro do molho, mas principalmente estes 3 jogos são classificados como jogos da sorte, logo estão sujeitos à lei de gambling. Basicamente eles têm de pagar o imposto, e bastante grande. O governo decidiu não aplicar ainda a lei porque quer ter um diálogo com os publishers, algo que, no caso da Electronic Arts, diz que está muito agradado com a ideia de ter o diálogo sobre o assunto, apesar de eles não concordarem com a decisão e alegarem firmemente que nenhum dos seus jogos e as lootboxes que contêm são de maneira alguma gambling. O consumidor e os governos dizem que não, mas eles dizem que sim, graças a Deus. Ainda bem que eles é que têm razão. E tu, Canais? Bem, pessoal, e então a Sony veio, por sua vez, indicar as vendas da PS4. Tendo em conta que eles já estão a começar a reduzir a sua previsão de vendas, ou seja, eles de 2016 para 2017 tinham previsão de vendas de 20 milhões, agora de 2017 para 2018 19 milhões, tendo em conta que eles ultrapassaram um pouco essa meta, e agora estão a prever ainda menos 3 milhões, ou seja, a PS4 atingiu 79 milhões de consolas vendidas e estão a prever que a consola chegue aos 95 milhões de consolas vendidas. E isto é um bom indicativo, poderá ser afirmado que a Sony eventualmente poderá anunciar a PS5 tanto no ano seguinte, ou seja, em 2019, como em 2020. Bem, pessoal, há uns meses eu reportei que a Quantic Dream tinha uns problemas. Aliás, nem fui eu, foi o Thundermind que reportou esta notícia. É que a Quantic Dream tinha um mau ambiente de trabalho internamente no seu estúdio. Isto foi reportado por 2 jornais franceses. Desta vez é a hora da Quantic Dream contra-atacar e já foi reportado que o mesmo estúdio vai pôr em tribunal esses 2 jornais franceses em que vão ter que provar em como têm evidências para dizer aquilo que estavam a dizer, porque falou-se em racismo, em homofobia e entre outros dentro do estúdio. Por isso vai ser complicado, porque se eles não conseguirem fazer com que as suas sources, se é que elas existem, se não conseguirem fazer com que as suas sources falem, esses jornais estão em muitos maus lençóis, vão ter que pagar uns milhões, porque isto lá está, é danos de imagem. E pelo que deu para entender, o processo vai começar em junho no tribunal. Vamos ver no que é que isto vai gerar. Thunder, passo-te a palavra mais uma vez. Bem, Canais, a minha última notícia está relacionada com a Steam Spy. Depois de anunciarem, depois o dono anunciar que o serviço deixou de ser útil devido às alterações das políticas da Steam, o criador Sergei Galiokin, meu Deus, peço desculpa se eu atropelei o nome, não sei como pronunciar, arranjou uma nova motivação para fazer alguma coisa contra isso, graças a histórias de sucesso, como por exemplo uma empresa índia alemã conseguiu financiamento graças aos dados adquiridos através da Steam Spy, provando que havia mercado para o produto que eles estavam a planear construir. Sendo assim, o Sr. Sergei, ao utilizar o conhecimento que adquiriu durante o trabalho efetuado no seu doutoramento, desenvolveu um algoritmo que irá prever, por exemplo, as cópias vendidas através de várias informações adquiridas online. Como, por exemplo, o jogo Frostpunk vendeu 250 mil cópias. O seu algoritmo preveu que ele iria vender 252 mil cópias. Sem ter acesso aos dados diretos da Steam para saber que vendeu aquele número de cópias,
Eu penso que este desfazamento de 10% já é muito bom, tendo em conta que ele teve de adquirir dados de terceiros e teve de os tratar, interpretar e apresentar resultados. Não se encontra perfeito, mas o serviço encontra-se restrito neste momento, só está aberto aos patronos que estão a dar dinheiro no Patreon e está livre até um certo ponto. Contudo, ele está a dizer que com todas as facilidades que o sistema tinha antigamente, como os gráficos, o history, vai se manter inalterado. Acho que é uma boa maneira de pegar no problema e arranjar uma solução. Sr. Canoise, qual é a sua última notícia? E por favor, não me mate da próxima vez. É sempre bom saber que o Steam Spy não vai abaixo e vamos ainda ter esse resource para podermos saber mais ou menos uma estimativa do que é que os outros jogos vão vender. Mas seguindo então para a Microsoft novamente, porque a Microsoft está sempre no auge das nossas notícias, e a Microsoft veio agora anunciar aqui uma coisa que eu acho que é boa e espero que isto venha a evoluir para algo muito melhor, que é, ou seja, a Xbox Live vai-se poder conectar ao Discord. Não de uma forma que toda a gente gostaria que acontecesse, mas para já é útil. Não é a melhor coisa do mundo, mas é útil. Ou seja, vocês vão conseguir conectar a vossa Xbox Live account e a vossa conta de Discord com ambas as plataformas, ou seja, fazer o vosso login em ambas as plataformas, e depois vão conseguir saber o que é que as pessoas andam a fazer nas 3 plataformas suportadas, ou seja, Discord Mobile, que existe para iPhone e para Android, Windows, lá está, é a plataforma do Discord, mais o Xbox Live que existe também no Windows, mais o Xbox Live na Xbox. Isto para já é isto, vão poder saber o que é que os outros andam a fazer, ou seja, o que é que andam a jogar. Mas eu espero que no futuro realmente exista uma comunicação direta entre a Discord e Xbox Live, porque eu acho que isso iria tornar, lá está, o cross-chat mais interessante, por assim dizer, e não haveriam barreiras. E eu acredito que no futuro até mesmo o cross-chat entre plataformas venha a ser algo viável, através, lá está, da plataforma Discord, que na minha opinião acho que tem andado a ganhar bastante tração. E para quem não sabe, já houve uma petição para que o pessoal do Discord faça ali uma aliança com a Nintendo e consigam trazer então uma plataforma em comum para a Switch. Vamos ver se isso se torna realidade e se vamos ter no futuro um cross-chat. Bem pessoal, é tudo o que temos para esta semana. Eu vou acabar de assassinar o Thundermine e espero que tenham gostado. E até uma próxima. E já agora, as reviews vão voltar.